Nesta aula, vamos começar a ver como a transformada de Laplace pode ser extremamente útil na resolução de equações diferenciais. Eu vou admitir que você já tem uma certa familiaridade com a tabela de transformada de Laplace, bem como com a fórmula que nos dá a transformada de Laplace da derivada de uma função f. E é exatamente a partir dessa fórmula que nós vamos começar. Então, lembrando que a transformada de Laplace da derivada de uma função f é igual a s vezes a transformada de Laplace de f menos o valor de f no ponto zero. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da transformada de Laplace da derivada de uma função, ok? Essa fórmula é válida desde que f seja uma função contínua, com derivada contínua por partes e de ordem exponencial para valores de t não negativos. Okay? Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. A partir dessa fórmula, vamos tentar deduzir uma fórmula para a transformada de Laplace da segunda derivada, para a derivada de segunda ordem. Ok? Então agora, o nosso objetivo é fazer o seguinte, calcular a transformada de Laplace da derivada de segunda ordem de uma função, ok? E é claro que a gente pode usar a fórmula que está destacada aqui em cima. A gente vai pensar nessa derivada de segunda ordem como a derivada da derivada de f. Então, para que a gente possa utilizar a fórmula que está aqui em cima, a gente vai reescrever isso daqui convenientemente com f' derivada, ok? Isso é óbvio, né? A derivada de segunda ordem de f é a derivada da derivada de f, ok? Então, dessa forma, como a gente escreveu, a gente pode encarar isso daqui como uma derivada de primeira ordem de uma função. A função em questão é f'. Então, com muita atenção, a gente vai reproduzir essa fórmula aqui, trocando f por f', ok? Porque isso daqui é a transformada de Laplace da derivada de uma função. E aqui também é a transformada de Laplace da derivada de uma função. Então, quem está ocupando o lugar dessa função, que seria a f aqui, é f', ok? Então, a gente vai aplicar essa fórmula trocando f por f'. Então, nós vamos ficar com s vezes a transformada de Laplace de f' menos f' de zero. Ok? E agora, o que foi que apareceu aqui nesse desenvolvimento? Apareceu aqui a transformada de Laplace de f'. E nós temos fórmula para calcular isso. Então eu vou aplicar a fórmula novamente. Então, vamos lá. A transformada de Laplace de f duas linhas, que é o que nós estamos querendo calcular, é igual a isso, ok? Então vai ser s vezes. Aí eu vou abrir aqui parênteses. O que é a transformada de Laplace de f'? A transformada de Laplace de f' é isso daqui. Então, onde tem L de f', ou seja, esse símbolo aqui, eu vou trocar por isso. Então, vai ficar S vezes L de f menos f de zero. Menos f' de zero. E agora eu só vou arrumar. A transformada de Laplace da derivada de segunda ordem de f vai ser igual s ao quadrado vezes a transformada de Laplace de f menos s vezes f de zero menos f' de zero. E aqui nós temos a transformada de Laplace da derivada de segunda ordem, que vai ser extremamente útil para resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem.
O raciocínio utilizado para calcular a transformada de Laplace da derivada de segunda ordem pode ser utilizado também para calcular a transformada de Laplace da derivada de terceira ordem e assim sucessivamente. A mesma ideia pode ser aplicada para calcular a transformada de Laplace para a derivada de ordem n de uma função. E essa fórmula está aqui, essa generalização, né, da ideia que nós vimos aqui. É interessante que você se convença disso. O próximo passo agora é exatamente aplicar a fórmula que nós vimos aqui para a resolução de equações diferenciais. Bem, agora vamos ver esse exemplo. Eu trouxe aqui um problema de valor inicial e aí nós vamos utilizar a transformada de Laplace para resolver esse problema de valor inicial. E aqui nós temos uma equação, mais precisamente uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes e duas condições iniciais. Uma delas imposta sobre a função desconhecida, que nós temos que calcular, e sobre a derivada dessa função, a outra condição. É natural e perfeitamente compreensível que você ache um exagero utilizarmos transformada de Laplace para resolver uma equação como essa. Basta lembrar que é uma equação homogênea com coeficientes constantes. Equações como essas são resolvidas a partir da equação característica, que é uma equação do segundo grau, bem simples, e a gente consegue encontrar a solução geral de equações como essas sem o uso de transformada de Laplace, ok? Mas, como nós estamos começando o estudo das transformadas de Laplace e vendo um primeiro exemplo de sua aplicação na resolução de equações diferenciais, é perfeitamente natural que nós comecemos com um exemplo simples. Posteriormente, vamos abordar equações um pouco mais complicadas do que essa. Equações homogêneas, inclusive nas quais o segundo membro não é uma função contínua, né? Isso é novidade, porque nos métodos que nós vimos para resolver equações lineares de segunda ordem, a gente exigia que as funções coeficientes fossem contínuas e essa função que aparece aqui no segundo membro também contínua. Entretanto, com a transformada de Laplace, a gente consegue resolver algumas equações diferenciais nas quais o segundo membro é uma função descontínua. Ok, depois de muito papo, vamos então resolver esse problema de valor inicial, né? Antes de mais nada, vamos estabelecer algumas convenções, né? A gente sabe que esse problema de valor inicial tem como solução uma única função. Então, vamos fazer o seguinte: seja y de t a solução do PVI, do problema de valor inicial acima. Aí vamos fazer o seguinte, né? Como a gente vai aplicar a transformada de Laplace a essa equação, naturalmente vai surgir a transformada de Laplace dessa função. Vamos dar um nome a ela também, ok? A gente vai chamar de y maiúsculo a transformada de Laplace dessa função. Ora, a gente sabe também que a função dada é uma função de t. E a transformada de Laplace é um operador que, quando aplicado a uma função de t, gera uma função de s. Então, esse y maiúsculo que nós vamos estabelecer aqui é uma função de s. Então, seja y maiúsculo de s a transformada de Laplace da função y. Ok? Y é a solução, é exatamente aquilo que nós queremos calcular, e y de s é a transformada de Laplace de y. Perfeito. Agora vamos lembrar das fórmulas que a gente abordou na aula, né? Aqui nós temos a transformada de Laplace da derivada de uma função f, né? Nós temos essa fórmula aqui, e aqui a transformada de Laplace da segunda derivada de uma função f. Certo? O que é que eu vou fazer?
eu vou reescrever essa fórmula levando em conta as notações estabelecidas. No lugar de f, eu vou escrever y. No lugar de f', eu vou escrever y'. No lugar de f de 0, eu vou escrever y de 0. Ok? Então, é apenas uma mudança na notação. Com as mudanças anunciadas, as fórmulas ficam assim. A transformada de Laplace de y' é S vezes a transformada de Laplace de y menos y avaliado no ponto 0. A transformada de Laplace de y duas linhas é dada por essa fórmula aqui. Ok? A gente vai imediatamente aplicar essas fórmulas na equação proposta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a transformada de Laplace membro a membro a essa equação aqui. Vamos começar com o primeiro membro. A transformada de Laplace do primeiro membro vai ficar assim. Mais 4 vezes y', né? Mais 3y igual a transformada de Laplace de 0. No segundo membro aqui, tranquilo, a transformada de Laplace de 0 é 0. Né? Então, se você pega uma função nula, uma função na variável t, que é constante igual a 0, a transformada de Laplace vai transformar isso numa função constante e nula na variável s. Já no primeiro membro, o que é que nós vamos fazer? Vamos lembrar que a transformada de Laplace é um operador linear. E aí, a transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas de Laplace. Além disso, a transformada de Laplace de um múltiplo escalar de uma função é um múltiplo escalar da transformada de Laplace da função. Então, aqui nós vamos ficar com L, ou a transformada de Laplace de y duas linhas, mais o 4 pode sair, né? A gente acabou de falar sobre isso, devido à linearidade, transformada de Laplace de y', mais 3 vezes a transformada de Laplace de y, igual a 0. Tranquilo. O que nós vamos fazer agora é usar as duas fórmulas. Aqui nós vamos aplicar a transformada de Laplace da segunda derivada e aqui a transformada de Laplace da primeira derivada. Eu vou até colocar essas fórmulas aqui em destaque, né, para que a gente possa utilizar com maior facilidade. Então, a transformada de Laplace de y duas linhas vai ser s ao quadrado vezes a transformada de Laplace de y menos s vezes y no ponto 0 menos y' de 0. Então, isso daqui é a transformada de Laplace de y duas linhas, né? Isso daqui. Agora vem essa parte aqui, mais 4 vezes, aí eu vou abrir aqui parênteses, a transformada de Laplace de y', cuja fórmula está aqui em cima, né? A fórmula está aqui em cima. Então vai ser s vezes a transformada de Laplace de y menos y de 0. É o que está aqui. Certo? E por último, está faltando aqui, acabei de lambuzar tudo, mas tudo bem, 3 vezes transformada de Laplace de y. E isso igual a 0. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Nós vamos lembrar que essa transformada de Laplace de y, demos um nome. A transformada de Laplace de y é y maiúsculo de s. Certo? Para não carregar muito a notação aqui, a gente não vai escrever y de s, vai simplesmente escrever y maiúsculo. Né? Então, isso daqui é y maiúsculo. Né? Onde é que apareceu aqui? Aqui também. Aqui eu vou trocar por y maiúsculo. E aqui também por y maiúsculo. Além disso, observe que apareceram aqui as condições iniciais. Esse y de 0, por hipótese, vale 3. O y' de 0, por hipótese, vale 1.
ok? Então aqui a gente sabe que vai ser 3 e pronto, só. Então aqui eu já estou preparando o terreno para o que vai surgir à frente. Então vamos ficar com S ao quadrado vezes Y maiúsculo menos, aqui vai ser 3, então vamos ficar com 3S menos Y' de 0 é 1 mais 4SY, 4SY maiúsculo, 4SY maiúsculo. Aqui vai dar 3, que é o Y de 0, é uma das condições iniciais. 4 vezes 3, 12. Então vai ficar mais com menos, menos 12. E aqui mais 3 vezes a transformada de Laplace de Y, que nós chamamos de Y maiúsculo. Então mais 3 vezes Y maiúsculo, isso aqui vai dar igual a 0. Se nessa equação aqui nós conseguirmos encontrar essa função de S, que é o Y, certo? Se a gente encontrar esse Y maiúsculo, ou seja, se a gente encontrar esse Y maiúsculo, a gente vai ter a transformada de Laplace da função que a gente está querendo descobrir quem é. Lembre que a gente quer descobrir o Y minúsculo. Mas se a gente encontrar o Y maiúsculo, o que é que nós vamos ter? A transformada de Laplace da função que nós estamos querendo descobrir. E aí vai ser um raciocínio aqui de transformada de Laplace inversa. Por quê? Já que eu tenho a transformada de Laplace e quero encontrar a função cuja transformada é ela, basta pensar na transformada de Laplace inversa. E aí resolveremos a equação proposta, o problema de valor inicial proposto. Ok? Perfeito. Estou conversando um pouquinho antes, já preparando o terreno, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco novamente. Então, já que eu quero encontrar esse Y maiúsculo, vamos colocar em evidência Y maiúsculo, aí vai ficar aqui S ao quadrado, mais 4S, mais 3, igual, vamos mandar as outras coisas para o segundo membro, que nós temos aqui. Menos 3S, quando eu mandar para o segundo membro, vai ficar 3S, a gente troca o sinal. Menos 1 menos 12 vai dar menos 13. Quando eu passar para o segundo membro, vai ficar mais 13. E agora nós podemos isolar esse y. Y é igual a 3s mais 13 sobre, né, essa expressão que está multiplicando, passa para o segundo membro aqui, dividindo. 4s mais 3. Ok? Beleza. Aí é o seguinte, esse y é uma função de S, é uma função de S que é a transformada de Laplace de uma função que nós queremos encontrar. Então a gente vai ter que em algum momento pensar na transformada de Laplace inversa. E para isso vai ficar mais fácil se a gente conseguir decompor essa fração em duas frações mais simples. É sempre útil fazer isso nesse contexto. A gente vai utilizar uma técnica que você deve ter aprendido no curso de integral para fazer a decomposição de uma fração em frações parciais, certo? Mais precisamente, a gente primeiro vai fatorar esse denominador. Essa fatoração é simples, né? Você deve verificar que isso daqui é S mais 3 vezes S mais 1. Basta pensar em soma e produto. Ó. 3 mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Então, a gente pode fatorar esse denominador, esse trinômio do segundo grau, como um produto de fatores de primeiro grau. Né? Então, a gente pode expressar isso daqui com a seguinte decomposição. Vai ser um certo A a ser encontrado sobre S mais 3, mais um certo B sobre S mais 1. Ok? E aí a gente vai ter que descobrir. Mas isso é muito simples. Se a gente somar essas duas frações aqui, o que é que a gente vai encontrar?
essa expressão fatorada aqui é o mínimo múltiplo comum entre S mais 3 e S mais 1. Né? Então, se eu pegar esse mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador, eu vou fazer o seguinte, isso dividido por isso vai dar S mais 1 vezes A. Então, A vezes S mais 1 mais B vezes, bom, da mesma forma, esse denominador aqui dividido por S mais 1, a gente vai cancelar, vai sobrar S mais 3 vezes B. Isso daqui sobre S mais 3, S mais 1, é igual a isso daqui, 3S mais 13 sobre S ao quadrado mais 4S mais 3. Vamos desprezar esse denominador aqui, vamos igualar os numeradores. Então, o que é que nós temos? A vezes S mais 1 mais B vezes S mais 3 igual a 3S mais 13. E aqui eu estou lembrando o método das frações parciais, uma coisa que já é familiar a você. E aqui a gente pode usar aqui um artifício, desprezando qualquer restrição de valores às variáveis S apenas para encontrar os valores de A e B. Então, se nós fizermos aqui S igual a menos 3, o que é que vai acontecer se nós fizermos S igual a menos 3 e substituirmos aqui membro a membro? Obviamente, vamos encontrar uma igualdade. Substituindo S por menos 3 aqui, menos 3 mais 3 vai cancelar, vai dar 0. Então, essa parte aqui vai sumir. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2A. Menos 2A igual, substituindo por menos 3 do outro lado. Então, menos 3 aqui, vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 13 vai dar 4. Conclusão, o A vai ser menos 2. Ok? Perfeito. No próximo passo, vamos substituir S por menos 1. Eu estou escolhendo menos 3 e menos 1 por conveniência, porque esses valores vão anular os fatores aqui, ok? Cada um deles anula um desses fatores, e aí simplifica as contas. Mas, a princípio, você pode escolher qualquer valor de S. A gente sempre vai escolher aqueles que simplificam as coisas. Então, quando S é menos 1 mais 1, isso aqui vai desaparecer. Menos 1 mais 3 é 2, então vamos ficar com 2B igual, substituindo menos 1 aqui, menos 3 mais 13 vai dar 10. Consequentemente, B é igual a 5. Aqui, para a gente não se perder, eu trouxe um resumo de tudo que foi feito. Aqui foi o problema de valor inicial proposto. Esse Y maiúsculo é a transformada de Y minúsculo e Y minúsculo é a solução do PVI, ok? Aí a gente encontrou que o Y maiúsculo pode ser decomposto dessa forma. Inclusive, já encontramos os valores de A e B que estão aqui. O A é menos 2 e o B é 5. Então, esse Y aí ele pode ser reescrito. Eu vou até trocar a ordem para ficar mais bonitinho. Então, 5 sobre S mais 1. É o B sobre S mais 1, menos, né? 2 sobre S mais 3. Aqui os valores de A, o A é menos 2 e o B é 5. Perfeito. Permita-me ainda escrever isso daqui dessa forma. Onde tem S mais 1, eu vou escrever S menos 1. Menos 2 sobre S menos 3. E mais ainda, permitam-me escrever como 5 vezes 1 sobre S menos 1. Poderia ter pulado essa etapa, né? Menos 2 vezes 1 sobre S menos 3. Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, a gente sabe que Y é a transformada de Laplace da nossa solução. E a gente vai precisar reverter esse processo para encontrar a solução, certo? Então, eu vou escrever esse Y como transformada de Laplace. E aí eu vou poder identificar a função, certo?
Vamos então examinar a transformada de Laplace. Como é que eu escrevo isso daqui como uma transformada de Laplace? Vamos olhar aqui a tabela de transformada de Laplace. E aí vamos utilizar essa fórmula número 10. Observe que 1 sobre S menos A é a transformada de Laplace da exponencial de AT. Certo? O que é que eu estou dizendo? Que a transformada de Laplace da exponencial de AT é exatamente 1 sobre S menos A. Certo? Então, expressões como essas sempre poderão ser escritas como transformada de Laplace de alguma função de t, e essa função será exponencial. Ok? Então, guardemos isso. Guardemos isso. Se você entendeu o que eu falei, vai perceber que isso daqui é 5 vezes, isso daqui é a transformada de Laplace da exponencial. Qual é o A no caso? O A é o fator aqui de t, é o coeficiente de t. Né? Então, no caso, no nosso caso aqui, S menos A, S menos menos 1. Isso daqui é o A da fórmula. Então, aqui vai ficar menos 1t, apenas para enfatizar bem. Menos 2 vezes, isso daqui também vai ser a transformada de uma exponencial. É a transformada da exponencial, aí aqui eu tenho menos 3, né? Então, menos 3t. Ok? Eu estou usando essa fórmula. 1 sobre S menos A é a transformada de Laplace da exponencial de AT. Ou seja, 1 sobre S menos menos 3, digamos, vai ser a transformada de Laplace da exponencial de menos 3t. Foi isso que eu fiz em um dos casos. Esse daqui. Agora eu vou juntar tudo. O y, o nosso y maiúsculo, é a transformada de Laplace. Eu vou escrever como uma única transformada de Laplace usando a linearidade. Esse fator 5 pode entrar, esse fator menos 2 pode entrar, e a gente sabe que a transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas de Laplace. Transformada de Laplace da diferença é a diferença das transformadas de Laplace. Então aqui eu posso juntar tudo. 5 é a menos t, menos 2 é a menos 3t. E aí vamos lembrar no início, esse y de S é a transformada de Laplace da nossa solução. Isso daqui é a solução do problema. Então eu vou reescrever isso daqui exatamente aqui embaixo. O nosso y é a transformada de Laplace do y minúsculo. Logo, comparando as duas coisas, o y minúsculo, que é o que a gente estava procurando, é isso daqui. Ok? Então, a transformada, ou melhor, a solução do nosso PVI, o nosso y de t, vai ser 5e a menos t menos 2e a menos 3t. E aqui está a solução do nosso problema de valor inicial.